Beleza em Foco com o Dr. Carlos Quiven, aquele momento que a gente ama, porque a gente vai falar de beleza, de estética, que, claro, inclui autoestima, enfim, são tantas abas que se abrem, não é, doutor? Mas hoje eu queria trazer um assunto em especial, doutor. Eu recebi uma foto essa semana de uma pessoa que eu conheço, que foi Miss, e ela estava num casamento, fez uma cirurgia plástica no rosto, já é uma pessoa de 70 anos, fez uma cirurgia plástica no rosto, no pescoço, e ela estava com um vestido cavado. E na foto, assim, ó, a pele do braço, a flacidez do braço ficava muito evidente e uma coisa não combinava com a outra. O braço, ele denuncia muito a idade, não é, doutor? Não adianta tu cuidar da parte de cima se tu não cuida do todo, não é? E às vezes, até cuidando, o braço ele vai se entregando com o passar do tempo, tá? Sim. Então, é uma região assim que toda região que é exposta a sol vai sofrer com sol. Então, assim, a pele do braço, ela recebe bastante sol, assim como a pele do rosto. No rosto a gente tem... O colo também, colo, não é? tudo. A mulher, se ela parar para notar a qualidade da pele, do colo, e comparar com a qualidade da pele, da parte da mama que fica protegida do sol, ela vai notar tem uma diferença gritante. Uma está jovem ainda, não tem mancha nenhuma, tem uma textura mais adequada, e ela vai ver na pele do colo que realmente o sol causa dano. Claro. Tá? A pele do colo fica mais quebradiça e tudo, e muitas vezes a pele do braço também. Tá? Tanto é que ela vai notar simplesmente pelo fato de pegar menos sol que a parte de dentro, ela pode até estar flácida, mas a qualidade da pele é melhor. Mas com o tempo, tem muitas mulheres, por questões genéticas ou por ter ganho peso e perdido peso durante a vida muitas vezes, que existe uma flacidez bastante evidente na pele do braço, que se mostra mais dependendo do movimento, quando na hora de dar o tchau, que o braço balança, ou às vezes quando o braço toca no corpo, fica aquele preguedinho de pele aqui nessa região aqui da axila. Esse é um problema que o tratamento não é milagroso, assim, tá? A gente tem algumas alternativas, mas a gente já coloca para paciente, assim, dependendo do grau da flacidez, a gente vai ter que fazer um tratamento de remoção de pele ou não. Tá? Às vezes, Dr. Quiven, a flacidez pode ser ou do envelhecimento, não é? Mas também pode ser de emagrecimento, porque muitas mulheres chegam numa idade onde o corpo da gente muda e elas acham que emagrecendo muito, elas vão voltar a ter aquele corpo que tinham há 20 anos atrás. Exato. E daí não é bem por aí, não é? Essa é uma situação que a gente vive muito em pessoas que têm um grau de flacidez e querem fazer uma lipoaspiração do braço, por exemplo. Uma das avaliações que o cirurgião plástico tem que fazer é se aquela remoção da gordura, a gente sempre toca a pele do braço e vê qual é a textura, qual é o grau de elastina que tem naquela pele, se ela já fez uma lipo e teve um resultado bom. Às vezes são pacientes que já fizeram lipo comigo, a gente vai avaliar junto o braço e vai ver se aquele braço tem uma condição de se retrair, a pele tem que se retrair para acompanhar o movimento da retirada da gordura, tá? Para não gerar mais flacidez. Tá? Então essa é a avaliação principal quando a gente vai tirar a gordura do braço. Tá. E da mesma maneira, tem pessoas que às vezes ganham um pouquinho de peso em idades mais avançadas e notam, doutor, eu não gostei que eu ganhei peso aqui, ali e tal, mas o meu braço ficou um pouquinho mais firme. Então isso é verdade. O que a gente faz normalmente é avaliar se aquela flacidez está junto, associada com gordura ou não. Tá? E se aquela gordura incomoda. Então tem pessoas que têm gordura e além da gordura já um pouquinho de flacidez. A gente fala para o paciente, olha, vamos ter que trabalhar, tirar a gordura porque te incomoda. Claro. Tem pessoas que dizem, não adianta, eu estou com um bração enorme, eu tenho que resolver o problema do bração também que me incomoda. Então, às vezes, a gente associa muitas técnicas. A técnica que mais está se utilizando hoje é associar lipoaspiração com uma dupla de aparelhos, que é o Renuvium e o Morpheus. E o Renuvium tem vários aparelhos que fazem a mesma coisa. O Renuvium, o Morpheus... que daí são tratamentos feitos na clínica. O Renuvium e o Argoplasma são os mais conhecidos, tá? Então, a gente, junto com a lipoaspiração, a gente vai dar uma ajuda para a pele se retrair mais. Tá. O Renuvium ou o Argoplasma, eles entram por dentro da pele,
com uma cânula bem parecida com uma cânula de lipoaspiração e ele produz um calor na parte interna da pele que vai fazer essa pele se retrair. Tá? E esse é um tratamento que realmente dá resultado. A gente nota na hora que a pele se retraiu, ajuda bastante, se usa muito para lipoaspiração de braço. E depois a gente pode associar o segundo aparelho, que é o Morpheus, que ele vai por fora. Então, um aparelho ajuda a pele a se retrair por dentro, e o Morpheus, que são com pequenas agulhinhas que entram na pele, esquentam a pele, ele ajuda aquela pele, a derme mais superficial a se retrair. Tá, isso tudo é feito dentro da clínica. Junto. E são tratamentos, isso a gente faz para conseguir usar todo esse conjunto, aí é melhor fazer com o paciente em bloco cirúrgico, sedada. Tá, mas ele vai usar esses aparelhos uma vez só? Uma vez só. Ah, tá. Eu pensei que fosse um tratamento tudo associado, contínuo. Não, associado durante a lipoaspiração do braço, a gente já associa esses dois tratamentos. E a gente vai provocar uma retração maior da pele. Então, assim, muitos casos que a gente achava que não dava mais para fazer lipoaspiração, porque ia gerar flacidez, a gente hoje em dia está conseguindo um resultado muito bom. Sim, e daí não associando tem cicatriz, essas técnicas. Não tem nada. Os furinhos da lipo. Tá, mas tem também a cirurgia de braço. E tem a cirurgia. Então isso a gente está fazendo bastante. Associar a lipoaspiração com tecnologias de retração da pele. Os resultados são muito bons. E qual é a eficiência, assim, em termos de percentual? A gente consegue 50% a mais de retração da pele do que a gente conseguia antes. Então a gente bem está conseguindo muito. Tá? Então a gente consegue resultados bons em casos que a gente achava que não dava mais para fazer. Então, assim, esse é o disparado, é o que mais está se fazendo. Tá? E a época ideal para fazer isso é durante outono e inverno, né? Mais fácil para esconder, para não deixar o braço, para não expor ao sol. É melhor. Direta. 30 dias sem sol é o que a gente pede depois de uma cirurgia dessa. Tá? Tem aquele caso onde a flacidez é tão pequenininha que, na realidade, o que está faltando mais é uma firmeza para a pele. Sim. E aí a gente pode fazer na clínica a aplicação, por exemplo, do Morpheus, tá? Que como ele não entra dentro da pele... Daí só o Morpheus. Só o Morpheus, por exemplo, a gente pode fazer, tá? Pode associar um bioestimulador com o Morpheus, que é coisa que dá para fazer no consultório, dá para fazer na clínica. Doutor? A gente tem que anestesiar. A gente anestesia a pele com injeçõezinhas, tá? Sim. Anestesia a pele e faz, tá? Porque senão ele é doidinho para fazer sem anestesia. Claro. Então a gente anestesia localmente o braço e a pessoa consegue fazer. Esse é um tratamento que se faz bastante também, tá? Para aquela flacidez inicial, pequena, e que a gente consegue com manobras assim, ou com bioestimulador, ou associando o Morpheus junto, a gente consegue um resultado legal. E tem o outro lado do espectro, que é aquela flacidez grande, tá? Aquela flacidez que a pessoa já fez vários tratamentos e já não está mais notando resultado. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, pacientes que acabaram emagrecendo muito mesmo sem cirurgia bariátrica. Sim, mas quem faz cirurgia bariátrica tem muita sobra de pele, né? Muita sobra de pele. Então esses casos vão para a cirurgia. Tá? Quanto tempo depois da cirurgia bariátrica dá para fazer essa redução de pele? Normalmente 1 ano. Tá. Ou a gente sempre aguarda o cirurgião bariátrico liberar a paciente. Tá. Normalmente é alguns meses de peso estável. Sim. Tá. A pessoa tinha 100 quilos, agora está com 65. Um tempinho nesse peso, quando a equipe bariátrica, que é multidisciplinar, nota, olha, essa paciente está pronta para fazer o procedimento, aí ela vai consultar com o cirurgião plástico e faz. E aí tem 2 modalidades, basicamente, né? Uma cicatriz ao longo do braço e uma cicatriz na axila. Vai depender do tamanho da flacidez. Claro. Tá? Aí a gente remove um pouco de pele. Bastante pele, na realidade. Então, aí a gente consegue adequar a quantidade de pele ao volume do braço. É uma cirurgia relativamente tranquila. Quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, a gente relaciona com aquelas que a gente vê nas séries de TV do Dr. Nau, que são pessoas que têm muita pele para perder e que daí, claro, que vão ficar assim, cicatrizes grandes, não é? Mas aquela pessoa que não é tanto peso, a maior parte, a imensa maioria. Porque a minoria é aqueles super a imensa maioria das pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica perdem entre 30 e 50 quilos. 25 e 50 quilos. Imensa maioria. O que a gente vê na TV é mais de 200 quilos. Exatamente. Não, isso é uma realidade. São casos são casos mais... Exatamente, são casos extremos. A maioria das pacientes que fazem bariátrica perdem entre 25 e 50 quilos, tá? E muitas perdem entre 25, 30, 35, assim, muitas pacientes, tá? Então, é aquela paciente que sai de 90 e vai para 60. Sim. É um caso muito comum e que muitas vezes os procedimentos não precisam ser tão grandes. Claro. Essa cicatriz... É muito comum pacientes que engravidam e ganham 30 quilos, depois da gravidez perdem 30 quilos. Então, assim,
aquilo ali não causa um desarranjo tão Sim. intenso quanto essas cirurgias bariátricas, uma pessoa que tinha 220 Claro. quilos e que depois ficou com 80. Então, assim, aquilo ali é um outro capítulo, que são cirurgias, até mudam as técnicas de Mas cirurgia a maioria das pessoas, como a gente vê muito essas séries, não é, na TV, elas associam a cirurgia bariátrica a um caso extremo de obesidade. E não é o caso, não é? No consultório, é muito raro a gente usar técnicas muito agressivas para pacientes que fizeram bariátrica. Normalmente elas não são... A cirurgia bariátrica evoluiu muito. Então, são pacientes que não são mais desnutridos. Elas têm acompanhamento com nutricionista. A cirurgia bariátrica ficou muito menos invasiva. Hoje em dia, ele é um procedimento muito tranquilo. Então, os pacientes perdem bastante peso com saúde. Aí a gente faz as mesmas técnicas que a gente faz naquela mulher que tem uma flacidez intermediária, acaba fazendo a mesma técnica. E essa cicatriz embaixo do braço, na axila, provavelmente fica imperceptível. Na axila fica imperceptível. Quando ela é ao longo do braço, na metade mais exposta do braço, acaba aparecendo um pouco mais. Por isso que a gente sempre coloca na balança o quanto tem de flacidez e o quanto a flacidez incomoda e o quanto aquela cicatriz vai incomodar. Isso a gente conversa com a paciente, eu até faço um risquinho assim e mostro para a paciente ficar às vezes uma semaninha em casa com aquele risquinho para ela notar o quanto aquilo ali fica visível. E aí as pacientes que amadurecem essa ideia acabam indo para a cirurgia. São pacientes bem contentes depois. São pacientes bem contentes depois. E essa mesma questão do braço, ela acontece nessa parte interna da coxa também, não é? A avaliação é muito parecida. É praticamente a mesma coisa. Tem duas técnicas também. Uma cirurgia de coxa, que é a cicatriz na virilha, como é da axila aqui, ou aquela ao longo do corpo, que a gente faz pouco, por normalmente não precisar. Tá? É a mesma coisa. E o tratamento pode ser o mesmo, com lipo, com Morpheus? Exatamente, a mesma coisa. Quando a flacidez é pequena, a gente não precisa fazer intervenções que retirem pele. Quando a flacidez é um pouquinho maior, ou quando ela já fez lipo e achou que ela quer um resultado maior, às vezes acontece que a paciente está parcialmente contente e acaba indo. Né? A gente tenta fazer um teste, entre aspas. Vamos fazer só um procedimento menor, lipo, com Morpheus, com Renuvium, e vamos ver como é que fica. 90% das pacientes ficam só nisso, satisfeitas, e tem uns 10% que acabam, não, doutor, eu quero esticar a pele, eu quero ficar com a pele lisinha, a cicatriz não vai me incomodar. Eu já fiz a abdominoplastia, não me incomoda, e aí a gente acaba partindo para uma retirada de pele, e as pacientes ficam bem contentes também. A gente só precisa selecionar antes qual é aquela paciente que tem o perfil para fazer esse tipo de cirurgia. A gente normalmente fala em A paciente, mas os homens também estão realizando muito, não é? Muito, porque tem muito homem também fazendo bariátrica, então também é uma população que está buscando, e quando o paciente começa a entrar em contato com pacientes que também estão passando por esse processo, o paciente homem também vê que depois da cirurgia ele pode tirar o excesso, ele pode ter um resultado melhor ainda. Isso é mais por saúde ou vaidade? Depois que ele fez a bariátrica, o problema da saúde já está resolvido. Aí nós vamos para a saúde mental depois, que é para ele se sentir melhor, mas à vontade e esteticamente se sentir melhor. Então, não deixa de ser saúde também. Não, e a gente percebe, porque antes as pessoas se acomodavam muito, não é? Em relação ao físico, com o passar dos anos, os casamentos eram mais longos, porque as pessoas como é que a gente vai dizer assim, elas se aturavam, não é? Hoje não, hoje tu sabe que tu tem que te manter atraente para ti, para tua autoestima, para o teu companheiro, porque quando não existe mais amor, paixão, atração, as pessoas não ficam mais juntas, não é? Então, é comum no consultório, aquela mulher que já está fazendo tudo direitinho, faz exercício, segue come melhor, fez a sua plástica, está se sentindo mais bonita, e cutucar o marido, e agora é tu, te olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou feliz, e o paciente e o esposo nota que aquela vida nova que a mulher está desenvolvendo e acaba contaminando contaminando positivamente o esposo. É muito comum isso, de a gente acabar operando dali a um tempo, o esposo, olha, resolvi também, comecei a malhar. Porque os homens têm um pouquinho de preconceito. Tem um pouquinho de preconceito. Não é? E aí acaba fazendo exercício, e às vezes para cirurgia plástica tem que parar de fumar, né? E acabam que o cara também entra nesse ciclo positivo, e acaba hoje em dia, é muito comum isso, né? As mulheres acabando levando os seus maridos para um estilo de vida um pouquinho mais saudável. Não, e a gente sabe que autoestima é tudo, não é? Autoestima é tudo para a gente conquistar tudo, não é, doutora? A gente, quando está com a autoestima elevada,
tudo flui, não é? Obrigada por hoje, doutor. Mas semana que vem, mais Beleza em Foco para vocês.